Ouça agora na RCI, programa Entre Livros. Entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação, Rosimeire Salles. Olá, ouvinte da Rádio RCI. Olá, você que está aí sempre fiel, nos acompanhando, todos os sábados aqui trazendo sempre informação, esclarecimento. A gente traz o livro de forma falada para você, direto com o autor. Então, é uma satisfação muito grande que a gente tem de estar aqui, sempre dividindo com vocês e aprendendo. E hoje a gente vai falar com uma veterana autora, já esteve conosco várias vezes, porque ela também é autora das seguintes obras: O Jardim de Alice, Moisés Bertone, Técnicas Bioenergéticas para Preceptores, Pensada sobre Reciclagens Intraconscienciais, Mega Pensenes Trivocabulário da Interassistencialidade. Então, se você tem interesse, né, sobre essas obras, entre no canal do YouTube, Entre Livros, e coloque o título do livro, você vai ter acesso às outras entrevistas que a gente já fez com ela, que é a Aline Niemeyer, que a gente já recebe aqui com as nossas boas-vindas, Aline. A Aline é graduada em Direito e Psicologia, ela tem especialização em docência do ensino superior e psicologia positiva, e hoje nós vamos estar falando de outras obras da Aline, que também é uma lista. Nós vamos falar aqui, olha, sobre A Bianca Aprende a Emprestar, Posso Ser Feliz Vencendo a Depressão na Infância, Beto Estourado Enfrentando o Transtorno Explosivo Intermitente, Cada Coisa no Seu Lugar Trabalhando a Organização com Crianças, A Biblioteca de Nina Incentivando a Leitura para Crianças, As Invenções de Manu Estimulando a Criatividade na Infância, O Caminho das Formigas Vencendo a Preguiça na Infância, Tô demais no espelho, superação do transtorno dismórfico corporal em crianças e adolescentes. O quarto de Carla, ensinando organização para as crianças. André reprovou. E agora? Micaela e sua primeira plantinha, crianças e a responsabilidade pela natureza e conheça seu filho. Então, a Aline, ela é uma especialista em psicoeducativos, obras psicoeducativas, livros psicoeducativos. Então, essas obras que eu relacionei para você, elas têm um cunho, elas têm uma finalidade, elas não são livros infantis apenas para divertimento, não é isso, Aline? E a gente vai, então, ter o programa inteiro para ouvir ela contar para a gente aí sobre essas obras e explicar como é que é esse trabalho, né, Aline? Primeiramente, eu gostaria, sabe, de agradecer a sua presença aqui, porque você faz um trabalho muito bacana. E a quantidade de obras que você já publicou, né, já te faz assim uma super especialista na área. Então, Aline, primeiramente, Obrigada, já que Rose. a gente vai ter uma hora, a gente pode dar uma pincelada em cada obra, mas eu acho que a gente podia começar você explicando assim o que são obras psicoeducativas, como que se dá, como é que você entrou aí por essa área e se descobriu ajudando crianças e educadores, né? Uhum. Obrigada, antes de tudo, Rose, aí, pelo carinho, atenção, uma satisfação estar dando essa entrevista, né? Vamos falar aqui um pouco sobre obras psicoeducativas, muito legal abordar, né? Tantas obras aí pela editora Sinopsis, que é especialista nesse gênero de, né? São obras dentro da psicologia e da psicoeducação. E, assim, para criança é muito interessante esse ramo da psicologia e psicoeducação para justamente aumentar o conhecimento sobre aquilo que está causando transtorno nela, ou sobre alguma coisa que os pais estão querendo incentivar, professores ou psicólogos, né? Uma mudança, uma conscientização. Então, a psicoeducação trabalha com isso, né? Essa conscientização, nesse conhecimento sobre causas, sobre como se dá determinado transtorno, determinada emoção, e como se também dá consequências, né? E como se pode melhorar, transformar, ou ter uma nova visão sobre aquilo. Pode parecer simples um tipo de livro assim, mas acaba sendo simples, mas é um trabalho de algumas, principalmente alguns foram mais difíceis, porque é falar às vezes de um transtorno que é complexo e colocar numa linguagem clara, simples, né, transformar o complexo
em simplicidade, sem perder a profundidade, e também tocando em pontos de como prevenir, como superar, dentro de uma história, né? Para que a criança entenda ali o papel, né? E tenha também, a maioria dos livros da sinopse tem um aspecto interessante, que são os anexos, que aí tem atividades, ou seja, tem exercícios, atividades práticas, para que a criança possa exercitar o que ela leu, o que ela aprendeu, ela fixar, ela construa novas sinapses sobre aquilo. Então, as histórias ajudam nisso, né? Sem contar o, a grande, né, o grande laboratório que é um livro para criança, e que a gente precisa incentivar a leitura, né, a interação do livro com a criança, a interação de um livro desde cedo, desde a fase da infância. Isso é muito sério, muito importante. Só isso já é uma mudança, né? Ainda mais nos dias de hoje, a gente está incentivando mais porque crianças estão com mais dificuldade disso, a geração, né, a sociedade muito agitada e tudo mais. Então, são todos esses desafios, Rose. E E, parece simples, mas não é tão simples. pois é. Eu fiquei pensando assim, a psicologia ela está avançando muito, né? Porque hoje já consegue se entender determinados comportamentos já desde a infância, diagnosticar com mais precisão, fazer um tratamento que às vezes pode até reverter ou pode ajudar, né, a lidar melhor com aquelas dificuldades da criança, que antigamente a gente crescia meio de qualquer jeito. Se tinha problema, corria no psicólogo, mas hoje é como se, assim, além de estar aprofundando mais em termos de conhecimento sobre as dificuldades que podem aparecer na infância, também há uma facilitação maior no acesso aos tratamentos, né? Assim, está tudo muito facilitado hoje, é um abertismo da sociedade também para entender, né? Eu acho muito bacana isso. E livro sempre é tudo de bom, né? Porque além de estar informando, está ajudando no processo mental, na elaboração, né, na memória, na atenção, quer dizer, uma série de benefícios que o livro já traz por si só, né? E aí, Uhum, assim, tem alguns temas que assim são mais difíceis de abordar, estou deduzindo, né? E uhum, outros eu sim. penso que são menos difíceis, Menos ou que difíceis. sejam mais É. fáceis. Porque é isso que você falou, né? Adequar uma síndrome ou uma, sei lá, qualquer Um dificuldade, transtorno, né? um Isso. transtorno para uma linguagem que seja acessível. E aí, no caso, Aline, todas essas obras elas são específicas para as crianças ou você diferencia a obra para a criança e a obra para a pessoa que é os pais, tutores, professores, cuidadores? Como é que é É. assim? Diretamente, né? A maioria para crianças, né? Tem uma, por exemplo, Conheça Seu Filho, que é mais para os pais, falando, né, não é com desenhos, tem poucas ilustrações, não é uma história, são orientações, dicas, técnicas para os pais. Tem do transtorno dismórfico corporal, o último livro agora que está saindo, já saiu, né? Já está à venda na Sinopse, só que ainda não recebi, tá? Hoje mesmo eu fui ver no correio rastreamento, não recebi Tô demais no ainda os espelho ainda? exemplares, ainda vai ter lançamento Olha, em quentinho da pós, gráfica. quentinho, né? Ele já é como história em quadrinhos e é focado e também tem uma linguagem mais para até jovens, né? Então, para crianças maiores, 10, 11 anos, que já estão chegando na pré-adolescência, na adolescência, porque é um transtorno que está aumentando demais, né? O transtorno dismórfico corporal, a gente pode falar sobre ele que também, né? Podemos. E foi um grande desafio, sim, colocar esse assunto numa história e que dê a lição de superação, a técnica, tem técnicas, né, dentro da história, porque ela vai psicóloga, né, a menina que sofre do transtorno, a Dani. Então, é interessante porque você pensa também assim, às vezes uma pessoa, uma criança, um jovem com transtorno, ele talvez às vezes não tenha atenção, concentração necessária para ler um livro grande ou um livro técnico que fale sobre aquilo. Mas um livro mais fino e que dê uma
tem um percentual de tecnicidade, de esclarecimento e, ao mesmo tempo, de didática e de superação, pode dar uma grande alavancada numa sessão terapêutica, ou se a criança, o jovem, ganha de presente. Eu até já vi um menino uma vez carregando o Posso Ser Feliz, Vencendo a Depressão, no braço, como se fosse um amigo numa cafeteria aqui em Foz, Que né? legal! Que esses livros são vendidos, né? Estão na Epígrafe e na Consciência Café, nas duas cafeterias aqui em Foz, que tem livros. E todo feliz, assim, eu falei assim, nossa, se tornou um amigo dele, porque o livro acaba se tornando um amigo, ali tem conselhos, né? Tem conhecimento, esclarecimento, e ele nem sabia que a escritora estava ali, por acaso, né? Nada por acaso, eu vi ele passando e abraçado com o livro Posso Ser Feliz. Eu falei assim, ele deve ter passado por algum momento difícil, com certeza, e aquele livro foi um instrumento valioso, né, para ele tá ali agarrado, literalmente andando ali com a mãe para tomar né, uma bebida, sentar. Eu só fiquei olhando, falei, deixa, eu preferi não me apresentar ali, mas saborear aquele momento, assim, sabe? Uma surpresa super agradável ali. Agora a gente compreende, né? Porque você é psicóloga, então Uhum. esse seu interesse ele surgiu exatamente porque você começou a atender mais crianças. Como é que veio, assim, sabe? Porque é uma expertise, né? Se fosse uma ou Uhum. outra obra, mas eu nem contei aqui, são quase mais de uma dezena já de obras, em temas totalmente diferentes, né? Então, conta um pouquinho assim, da Uhum. escritora Aline, como é que Sim. surgiu aí esse interesse pela área? Desde nova, eu tenho muito rapport, muito vínculo, um vínculo fácil, uma entrada muito fácil com as crianças. Eu tenho 8 sobrinhos, né? E sou a tia Nina, porque uma sobrinha não conseguia falar meu nome, e ficou Nina, e o resto todo chama de Nina, né? Sou conhecida como a tia Nina. E eu ficava muito com eles, e eu tenho muita facilidade em lidar, até falam, né? Pais, professores que já viam, assim, né? Também já dei aula para crianças, que eu tenho espontaneidade, né? Esse despojamento para lidar com criança, entrar no mundo delas. Então, isso já é um grande facilitador. O outro foi que eu comecei, quando psicóloga, além de atender as crianças, o primeiro livro, né, da sinopse foi O Quarto de Carla. Teve um dia que eu tive uma inspiração, falei assim, quero escrever livros de psicoeducação, e comecei a pensar que dificuldades eu tive na infância. Uma delas, eu era uma garota assim, muito curiosa, então eu gostava de mexer em tudo, fazia muita bagunça, né? E às vezes vinha aquela coisa ali, você tem que ser mais organizada, igual a Carla, minha prima, né? Que a Carla é uma menina organizada, e existia essa comparação, e com os meus outros irmãos também, que a gente fazia muita bagunça, muito levadas, as 4, né? E a gente era muito criativo, são mulheres, né, muito criativas, eu tenho 3 irmãs, então curiosas, a gente abria as coisas, mexia em tudo. Tem um lado bom e tem um lado, né, da falta de organização e tal. E aí me veio essa inspiração, eu falei assim, como é que seria, né? A Aline superando a bagunça e tendo um quarto organizado, e aí veio a inspiração do quarto de Carla. Eu escrevi a história, foi até rápida, foi numa noite, né, que eu escrevi essa história. Realmente foi uma inspiração muito forte no livro Quarto de Carla, que foi o primeiro. E aí eu mandei para a sinopse, só que eu mandei e não estava achando muito assim, né? Vi, pesquisei na internet, encontrei sinopses, já conheci alguns livros da editora Sinopse, mas não estava muito assim confiante, não, vou ser sincera. Até que depois de uns meses, eu não lembro quando, eles me ligaram falando, foi aprovado, gostamos, né? E eles têm ilustradores próprios e tal, isso já facilita um Você monte. mandou só o texto. Só mandei o texto, o livro e se enquadrou e aí eu entrei na dança, comecei a ter mais ideias, aí veio, né, os desafios de Lara, que é para incentivar o mindset de crescimento, as crianças saberem lidar com frustração, entenderem, né, que a vida tem desafios, que a gente pode se decepcionar e cair, levantar, e tudo de forma assim, né, mais didática, acolhedora possível, com os personagens se superando. E foi indo, e foi sendo aprovado. Quando eu fui vendo, já outro.
E assim, deve ter uma Em quanto facilidade, talvez, tempo? aí, né? Deixa eu Oi? contar. Em quanto tempo? Olha, isso foi desde 2019, tá? São É, 12 o livros. Quarto de Carla, ele saiu na pandemia, né? São 12 livros. 12 E livros aí, em 3, 4 anos. é, é, Nossa, foi- que bacana. Acho que a é, gente pode agora entrar um pouquinho em cada um deles, né? em Acho cada que um deles. vamos começar por esse que você já falou, que é a É, questão do lançamento, que a gente nem tem a obra ainda, mas que eu acho que é um assunto muito importante, né? Porque eu muito. fiquei, quando você mencionou, há um culto à beleza e esse acesso às redes sociais, às poses, aos selfies, né, assim, aos filtros de imagem que te colocam mais bonito. Isso daí Uhum. deve realmente mexer na cabecinha das crianças, né? Principalmente os Tá. pré-adolescentes e adolescentes, né, Aline? É bem isso, Rose. Mexe bastante já nessa fase da pré-adolescência e da adolescência, o uso prolongado das telas, de ficar muito tempo e colocando filtro e se preocupando. Eu já vi criança surtar, porque criança com 12 para 13 anos, né? Quer dizer, pré-adolescente, por causa da tia que colocou a foto em rede social sem o filtro, a preocupação, tira essa foto, tá sem o filtro, né? Então começa a virar uma mania, uma preocupação excessiva com a beleza, com a imagem, a perfeição, aí, né, o transtorno dismórfico corporal. São vários tipos, o adolescente, a criança começa a poder olhar que o corpo dela está gordo, tem imagens distorcidas, né, e está excessivamente magro, já tá na anorexia, está um esqueleto, né, que no outro dia eu vi uma moça com 1,70 m, 31 quilos, e se achando magra, se achando gorda ainda, quer dizer, magérrima, né? É, que provoca, às vezes, até a morte, né? Pela falta de comer mesmo. É um transtorno muito sério. Existe até a gravidade de chegar à ideação suicida, infelizmente. A pessoa está tão mal com ela e também a mania que está muito forte, de harmonização facial, de quero ter o rosto de fulano, a boca da Angelina Jolie, bem carnudo e tal. Não é que a pessoa não possa ter, né? E querer, às vezes, mudar, mas tudo que é em excesso, uma preocupação exagerada, aquele culto à beleza, o perfeccionismo, a ansiedade tremenda, né? E aí, isso tudo é o que causa, né, essa imagem distorcida, que às vezes a pessoa nem, a criança, o adolescente nem tem defeito na história, o nariz da Dani nem é grande, né, que ela começa a ficar muito preocupada com o nariz, com o tamanho do nariz, fica no espelho, só posta foto, né, na rede social com filtro, e fica totalmente diferente do rosto dela, né? Porque às vezes a pessoa, não, essa sou eu, mas não é você com filtro. Uma coisa é pessoa de brincadeira, tem um filtro, olha que eu com filtro, cabelo, né, ruivo, cabelo preto, nariz pequeno, nariz grande, como brincadeira, mas assim, quando isso vira mania, uma necessidade, algo que eu não posso, né, ter uma foto sem filtro, eu tenho que ficar linda, maravilhosa, nunca está satisfeita, verdade, né? É que é isso, nunca fica satisfeita com a imagem e tem essa imagem distorcida, é um transtorno muito difícil, demorado o tratamento, está aumentando, infelizmente, em jovens, em pré-adolescentes, jovens e até adultos, né? Então, eu já vi casos que eu até aprendi com paciente que eu não sabia nem certas transformações, eu aprendi que é bichectomia, né? Que tirar e reduzir as bochechas, né? E que está na moda, na harmonização facial, só que gente super nova reduzindo as bochechas, né? Porque a gente sabe de silicone, algumas coisas que são mais, né, frequentes se falar, mas tem outras técnicas e até que ponto também, né? E vem outro lado que também é triste, né? Tem profissionais de saúde, né, da área da harmonização facial, cirurgiões, né, que se prestam
a colocar mais ainda esses desejos, né, nos jovens, de um rosto mais assim, pode fazer aquilo também, usa essa outra, faz mais uma cirurgia, essa outra técnica, e eles ficam bem transtornados, né, com fazer, preciso estar bem, vou tirar costela para ficar com a cintura mais fina, coisas assim, um sofrimento, né, de cirurgias que muitas vezes pós-operatório é bem complicado, e é triste, né, muito triste. Então eu falei assim, não, eu quero fazer de um jeito que fale de toda essa tristeza. Então o livro começa, né, com a Dani, ela vai perdendo muito da alegria de viver, o que ela fazia antes, por causa dessa preocupação excessiva com o nariz, colocando também o que a família, nesse sentido, não estava ajudando, né? Porque ela era muito comparada com a irmã, isso ocorre também nas famílias, às vezes uma, né, mais bonita, outra menos, outra é mais aquilo, é menos aquilo, e a preocupação exagerada dela, e aquela história do valor da amizade, como ela tinha uma amiga no colégio, uma grande amiga, amparadora, né, intrafísica, essa amiga conseguiu falar com a mãe, que também não estava percebendo que a filha estava passando, mas incentivá-la a fazer tratamento, né, psicológico. E aí começa também, tem uma parte da história dos atendimentos, então, no consultório, aí a Dani vai vendo o que ela está passando, vai caindo a ficha, no início é mais difícil, aí vai, né, e vai utilizando técnicas, usa a cognitivo-comportamental e a teoria focada na compaixão, que são duas que são instrumentos valiosos para atender, né, e, e prevenir, e de preferência prevenir até superar, e superar o transtorno. E aí ela vai melhorando e no final ela se liberta, né? E aí tem uma Então, nova temos um final vida, feliz. recicla, tem. Né? Tinha que ter para a pessoa ler, incentivar, ver as ferramentas, né? E entender, olha só, estou passando por isso, não é uma coisa normal, porque começam a banalizar, achar, né, a beleza, o excesso, esse excesso, esse mito, né, da beleza perfeita, começa a se tornar uma coisa normal, e não é normal, é doentio. Esse é o problema que está sério, isso está se tornando normal, Pois é. não é normal. Mas você está fazendo a sua parte, né? Que é É, esclarecer. Aline, a gente vai abrir agora um espaço para os nossos comerciais. O tá. pessoal, fique antenado aí, tá? Porque a gente vai voltar a falar aqui mais de obras psicoeducativas. Programa Entre Livros. Apresentação: Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação: Rosimeire Salles. Programa Entre Livros, recebendo hoje a Aline Niemeyer, ela que é escritora de várias obras, né, que têm um cunho psicoeducativa. Aline, eu estou com 2 livros seus aqui, que é As Invenções de Manu, e o Uhum. outro é Beto Estourado. Esse aqui eu deveria ter lido na infância. Vamos falar um pouquinho dele, depois Bom, a gente vai falando dos demais, porque a gente vamos, tem qual 12 que você quer que eu obras para comece? falar aí, em 2 blocos. O beta estourado, vamos ver. Aham. Qual criança, né, que nunca teve acesso de raiva? A raiva é uma emoção, né? E quando a criança se sente injustiçada, tem alguma coisa, né, que ela queria que fosse diferente, às vezes dá aquela raiva, né? Não foi cumprida uma vontade, dá aquela birra. E o beta estourado é para a criança começar a compreender um pouco melhor sobre essa emoção. Não é que ela nunca mais possa ter raiva, mas ela entender assim, que é raiva, que eu posso fazer quando eu tiver o acesso de raiva ou depois, conversar, né? O Beto, no caso, ele tem a técnica dele conversar com a raiva, entender os motivos depois, por que ela aconteceu, né? Porque na hora da raiva, realmente, né, os pais às vezes pedem, não tem que deixar baixar, mas o livro leva a entender o que o Beto fazia, as consequências daquela raiva, dele estar toda hora estourado, né? De não saber assim lidar com contrariedades.
levando ao transtorno de raiva intermitente, explosivo intermitente, que é quando você tem 3 ou mais acessos de raiva semanalmente, né? Raiva daquele jeito assim de explodir. No caso, o Beto chegava a quebrar as coisas e tal, né? Eu acho que, né, nem todo mundo tem esse tipo de raiva tão intensa, mas já dá um choque para a criança, mesmo que não tenha essa raiva tão intensa, perceber, olha, é algo que não é legal, traz consequências ruins, olha como é que eu fico, olha como é que o meu corpo, né, traz a consciência corporal, como é que meu corpo fica, né? Eu falei estourado, a psicóloga, por analogia, fala da pipoca, né, que estoura na panela, Ah, que e, legal. né, então, que assim, e aí começa, né, se você não tem tampa, né, no tampar, no para, ela começa, né, a pular desgovernadamente, então, assim, tudo para criança, para criar essa educação, né? Um livro psicoeducativo, essa consciência do que é estar com raiva. Eu posso diminuir, eu posso raciocinar um pouco sobre isso. Não é reprimir, mas é entender, é compreender, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, mas a criança é uma regulação emocional. A criança pode, sim, começar a entender melhor sobre o que ela sente, emoções, e de uma forma didática, que não seja chato, porque é difícil também explicar para a criança. Imagina se eu fosse explicar para a criança, quando você tem raiva, acontece que você não pensa direito, o seu sistema do córtex pré-frontal, não dá, né? No cérebro, não está ativado, nananã, né? Da adrenalina, não vai, então tem que ter uma historinha, uma coisa assim, né, que seja, que faça o rapport, para a criança começar a olhar e falar assim, tá, eu tô tendo isso, não quero ser o Beto estourado, olha só, ele perdeu amigos por causa da raiva, olha, ele fez coisas que depois se arrependeu, né, porque ele se arrepende, ele mesmo toma consciência e fica aberto, né, os pais levam a terapia. Então, às vezes, até para isso, para a criança, antes mesmo de chegar ao consultório, ela já está um pouco consciente. O Beto Estourado, todos esses livros podem ser até mesmo antes da chegada ao consultório. Eu uso no meu consultório, na verdade, eu até presenteio, né? Várias crianças levam os livros, né? Às vezes tem pai que, que graça, vou comprar, não, não leva, é doação, mas assim, porque ela vai ficar com aquilo, ela vai ler, de repente ela vai reler, vai ver diferente, né? Então, isso é uma forma de esclarecendo aos poucos e de fazer o rapport, porque é uma criança que está ali na história também. Não é um adulto falando com a criança, né? Aquela técnica do Piaget, né? Aprendizagem interpares. Então, você, como personagem, é uma criança, ajuda também, e tem ali, muitos têm psicóloga, né, que também, determinados transtornos, entram no consultório, para eles entenderem o que é ser psicóloga, né? Até uma criança que já recebeu meus livros, ela falou assim, eu não sabia que psicóloga salvava vidas. E realmente salva, né? A gente pensa em bombeiro e tal, né? E aí, assim, ela me fez pensar, realmente, né? Em alguns momentos é a saúde mental que está sendo, como você falou, né, mais respeitada, está tendo mais abertura para as pessoas irem procurar terapia hoje em dia, e que bom, para entenderem, né, que é importante, sim, lidar com o estresse, são vidas mais estressadas também, né, e que às vezes todo esse problema assim, da raiva também, o estresse, e aí é o envolvimento da família nos livros, também tem boa parte dos livros, né? Não só do consultório. Então, a criança vai tendo uma visão de conjunto. Peraí, aqui, né? Pais, aqui psicóloga, aqui eu, aqui uma pessoa, um menino que tem raiva igual a mim, ou então até mais intensa, mas olha só, não quero que chegue a esse ponto, entende? Então, vai esclarecendo. É E as interessante. E invenções de elas ficam, tem Manu. umas que Ah, gostam, desculpa. perdão, tem umas que gostam, olha assim e fala assim, fico assim, você vê que ela fica tocada com a história, né? Aprendem a gostar, a entender assim. O bom que você está no consultório e você pode acompanhar vamos dizer assim, a reação do seu leitor, né? É Uhum. diferente de um autor que publica livro e ficou lá para vender. Você pode ter o feedback, isso é muito bacana, né? Vai te ajudando nos próximos, né? Agora, Uhum. invenções de Manu é sobre criatividade, né? As invenções de Manu têm a ver também, alguns têm mais a ver comigo, outros, né, eu vendo necessidade. Aham.
As invenções de Manu é questão da criatividade, então, assim, a gente ainda vê, hoje em dia, até a educação se preocupa bem mais com isso, né? Mas, às vezes, no modelo educacional, tem um engessamento da criatividade, né? Então, criança que às vezes vai fazer um desenho diferente, e a professora fala, mas não era isso que eu pedi, isso acontecia comigo, por que que você fez essa árvore assim, esse negócio assim, né? Mas está exercitando a criatividade, não, né? Não estava entrando naquele formato pedido, né? Então eu fazia coisas muito diferentes, eu dava ideias diferentes, e eu me via um pouco reprimida nisso, às vezes, não, isso está errado, mas eu não entendia por que está errado, né? Eu, sinceramente, eu lembro assim, na infância, eu não entendia, mas tudo bem, então tem que fazer igual o fulano está fazendo, né? Então, hoje em dia, eu vejo que tem já essa corrente pensando, né? Tendo formas, o colégio é mais aberto, as escolas tendem a ser, mas ainda falta uma longa caminhada, penso eu. As invenções de Manu é para... A Manu também é toda criativa, eu era assim, né? De abrir as coisas, de entender o que é, curiosa, e de perguntar muito, e às vezes esse tipo de criança é cortada também na família, não só na escola, né? Está falando demais, está perguntando demais, não tem que saber isso é coisa de adulto. E a Manu procura soluções e tal. E aí eu coloquei outras ferramentas. Ela tem a mesa, né, da criatividade, da pesquisadora, e aí eu coloco também no anexo, né, para que cada leitor tenha essa mesa para escrever as ideias que tem, as ideias novas. E aí tem um anexo também de uma folha com vários círculos, né? É um exercício bem legal para a criança utilizar cada círculo e fazer alguma coisa com aquele círculo. Ah, então, nesse, o que que eu vou criar de desenho? Já uma pizza, um relógio, uma flor, um sol, né? E aí a gente vai vendo também, conhecendo a criança também, né? De acordo com o que ela vai desenhando, também criatividade, uns fazem mais rápido, outros menos, outros, né, vão fazer coisas só de comida, outros, você vai vendo assim, né, as tendências. E é legal, cada um do seu jeito, com a sua singularidade. Então, é bem isso, e ela é acolhida, e ela ganha também num concurso, né? Um amigo, tem a escola também incentiva a criatividade, então tem um concurso de fazer livros em quadrinhos, e ela faz, o outro, né, o povo da turma, então chama atenção disso, de incentivar a criatividade, como incentivar, né, exercícios para isso, a importância da criatividade. Isso é fora de série, eu acho, assim, né? Eu penso que não é bem um transtorno, mas é subaproveitado, né? Então, tem livros que, assim, eu vejo que tem coisas que são subaproveitadas, e aí eu achei necessário esse, a sinopse, gostou, eu falei assim, Aline, vamos publicar as Invenções de Manu. Aline, agora só uma pergunta, fugindo aqui das obras. Você tem lá o Beto Estourado, as invenções de Manu, a Biblioteca de Nina, o Quarto da Carla, André reprovou. Esses nomes, da onde? A Biblioteca de Nina é você, né? De Nina sou eu que tinha Isso tem sonho de ter relação biblioteca. com pessoas, com crianças que você conhece, ou isso é da sua criatividade? Ó, alguns, assim, têm relação comigo, né? O quarto de Carla é o exemplo da minha prima organizada, o quartinho sempre organizado, né? Minha avó, tias, falavam, vocês têm que ser igual a Carla, para mim e para as minhas irmãs. A gente tem até foto, né? Ela ficou super feliz, falou assim, usei seu exemplo na infância e tal. A gente se reencontrou, foi bem legal. E a questão, assim, da Nina, você foi no lance, né? Que eu falei, tia Nina, e eu sonhava, quando era criança, assim, não era tão incentivada a leitura, mas eu tinha uma madrinha que comprava, minha madrinha, muitos livros me dava de presente, e eu sonhava em ter uma biblioteca, né, em trabalhar com livros. Então, ela é professora de história, quando eu ia para o escritório dela, eu usava a máquina de escrever dela, porque eu escrevia desde nova, né, cartas, desde os 8, 9 anos, histórias, peças teatrais, e ficava lá me inspirando, me sentia muito bem, falando, não quero sair daqui. Então, muitos livros, né?
a minha madrinha poliglota, né? Ela já faleceu, já dissomou, mas assim, sempre esse exemplo de, né, eu brincava com ela, ser uma enciclopédia ambulante e tal, sempre esse exemplo de leitura, de ser estudiosa, então esse exemplo dela me, me incentivava muito a estudar, né, a buscar o conhecimento, principalmente, e eu sonhava ter uma biblioteca. Quando eu era criança, eu tinha alguns livros, mas não tinha biblioteca, né? Tinha poucos livros, assim. Ela incentivava, uma outra tia também, minha mãe um pouco, mas não tanto, né? Minha família não é, assim, um grande traço forte, a intelectualidade ou estudo, é mais a criatividade, o lado artístico, né? O lado místico muito forte. E aí eu tinha essa vontade, assim, às vezes eu até brincava, um dia, quando eu for mais velha, eu vou ter uma casa só para escrita, né? Que eu vá na montanha, assim, no alto da montanha, num lugar separado. Acho que eu já estava tentando, né? Pensar no loteca, talvez, quem sabe. E aí, e no meio do verde, eu gostava da coisa do verde, né? E aí a Nina foi isso, né? E aí eu coloquei mais assim uma reciclagem também dos pais que não davam tanto valor à leitura e que através da Nina, que também no início, né, não é bem como eu, mas também não dava muito valor, mas a madrinha dela dá um livro e coloca como desafio e ela acaba aceitando, tá bom, porque esse livro foi muito importante para mim na infância, Nina. Então você lê, depois a gente troca ideia. A Nina ficou assim, graça, tá bom, então eu vou ler, tá? Aí ficou chateada, vou ter que ler, jogou o livro na gaveta, mas depois começou a ler, né? Encontrou também uma amiga no colégio que gostava de ler, uma moça, uma menina que ela conheceu, se tornou amiga, e aquilo foi crescendo, ela foi vendo, nossa, estou entrando na história, na imaginação e tá. E acabou que os pais começaram a ver a mudança da filha, o que é isso? Está lendo muito e tal, né? E aí ela falou que queria ter livros de presente, né? Eu também pedia livros de presente. E aí os pais começaram a gostar de ler também. Falaram, pega uma coisa que você gosta. E aí o hábito da leitura se tornou familiar, né? Todos na família começaram a gostar de ler, o que é muito importante, né? A gente sabe, né, Rose, você aí dos livros também, né? Agora, nessa linha, eu vi aqui, ó, Bianca aprende a emprestar. Na verdade, você não pega apenas um transtorno, uma patologia, uma dificuldade, você incentiva também, por exemplo, olha, Bianca aprende a emprestar, é uma benevolência, você está Uhum. estimulando a criança a ter um sentimento mais altruísta, né, Aline? É isso aí. Por exemplo, você foi bem Ah, num lance interessante. As invenções de Manu, é bem dentro da psicologia positiva, né? É incentivar o desenvolvimento de um traço forte, né? Um ponto forte da criatividade. Bianca aprende a emprestar, também incentivar essa benevolência, o altruísmo. Então, ela era muito egocêntrica. Existe uma tendência, claro, das crianças serem egocêntricas. Vamos compreender o que é emprestar um brinquedo? E aí ela começa a compreender, a entender, porque ela não emprestava para o irmão. E aí até que tem a ideia do dia, do troca-troca na escola, né? De cada criança levar seus brinquedos e trocar. Então, isso também é uma técnica legal para fazer nas escolas. Então, vou me desprender do meu para emprestar para o coleguinha, ele vai entender porque eu gosto de brincar, você vai descobrir outras coisas com o brinquedo do colega, então isso tudo o livro traz também novas descobertas ao interagir, então, né, porque quando a gente empresta, doa, é aquela coisa do assistente também, né? Quem mais ganha é o assistente, né? Quando você doa, você recebe outra coisa, vê o outro feliz com o seu brinquedo, também aprende, né, com o brinquedo do outro. Então, tem isso. Tem um vizinho que também aí, né? Sempre tem outros personagens que, né, trazem uma lucidez para a história. Então, ele empresta a tenda, que no momento eles querem brincar, todo mundo de cabana na família. Então, os pais, né, falam, ó, o vizinho que emprestou, né, a tenda, e a família inteira brinca, os pais, o irmão também da Bianca, né? Então, assim, e ela no final recicla, ela vê o quanto é importante isso, que ela se tornava chata no querendo emprestar, que ela deixava de interagir com outras pessoas, deixava de exercer empatia,
e dá para a criança entender sem a gente estar falando isso. Criança, exerça a empatia, que ela não vai entender nada, né? Ó, não seja egocêntrico. Não vai colar, gente. Né? Não é legal, porque assim, então, a história, né? Com a didática, com a superação, dando importância àquilo, né? No caso, ao altruísmo, a emprestar. Faz a criança. E é um grande. E a gente viu necessidade quando eu escrevi esse livro, a Bianca Aprende a Emprestar, a sinopse falou assim, Aline, pouquíssimos, praticamente zerado, assim, livros sobre esse assunto para criança. Né? É inédito. Eles falaram que era inédito, assim, né? Bianca Aprende a Emprestar, que não se preocupam muito com isso, né? Porque aquela história também, a criança egocêntrica e pronto, é uma característica da infância. Né? Mas espera aí, por que ela não pode ser menos egocêntrica ou ela pode entender o que é emprestar um brinquedo, o que é doar, né? Nossa, que E aí, bacana. A gente vai agora, legal. então, chamar nossos amigos patrocinadores, mas nós estaremos de volta daqui a pouquinho, depois do nosso comercial. Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Programa Entre Livros, falando hoje sobre livros psicoeducativos, né? São 12 obras aqui da Aline Niemeyer, que a gente está aprendendo um pouquinho com ela. Aline, viu que é o seguinte, ó, você tem um livro, Cada Coisa no Seu Lugar. É na mesma linha do Quarto de Carla, né? Isso, Tem a relação com a organização. É porque, na verdade, ó, é mais um jogo, né? Educativo e tem um pequeno manual, umas coisas assim, Ah, tá. né? Cada coisa no seu lugar. E o quarto de Carla também, mas aí tem mais técnica, o cada coisa no seu lugar. E o quarto de Carla tem um diferencial falando, né? A gente acabou de falar no bloco Sim. do Bianca Aprende a Emprestar, que também tem não só organização, mas tem um momento que ela entra em crise, porque ela vem ter que tem coisas que ela já não usa mais, né? E que estão Ah, ali guardadas, né? Então tem um brinquedo, tem uma roupa que já está pequena, então aí a mãe fala, a caixa de doação, né? O minimalismo. Para que você ficar guardando coisas que já você não usa, né? Que também tem a ver com organização, né? Tem técnicas de organização, ela entra em crise porque ela se acostuma com a bagunça. Então a grande crise é quando o quarto está tão bagunçado que o porquinho dela se quebra. Ela nem vê o porquinho, esbarra, porque quem é muito bagunceiro, né, acaba quebrando mais as coisas, se perdendo, gastando mais tempo para encontrar, e aquilo choca. E uma outra amiga que tem um ponto forte de ser organizada, já fala com ela com muita naturalidade, quando a pessoa já domina aquele ponto, né? E ela fica assim, né, chocada, e aí, e vendo o quarto dela e falando, e ela dá uma chamada, você vai ver a diferença, coloca ela para pensar, né? E aí ela fica em crise e começa a entender que é importante, e quando começa a modificar, ela vê depois a importância, tem algumas técnicas também de imaginar o quarto limpo, bem organizado, se não é melhor, tá, tá, tá. E ela recicla aquilo, ela recicla a organização. E aí é uma forma melhor do que só a ordem, né, para a criança. Arruma aquilo, tem que arrumar, tem que aquilo, né? Aí você vai ler o livro e entender, olha só como tudo fica melhor, né? O e porquê é aí, melhor. e o caminho das formigas? É muita criatividade até para os títulos, né? O caminho das formigas é, é uma tendência, né? Que as crianças dessa geração até, né? Elas estejam mais, a gente escuta falar isso, as crianças estão mais preguiçosas. E, de fato, estão. Por quê? Porque as crianças estão mais dentro de casa, com virtual, né? Estão tendo a vida mais prática com a internet, que tem um lado bom, mas tem um lado ruim. Então, você já não vê criança se conectando tanto com a natureza, tendo aquela, né, aquela vontade, né? Não sei você, Rose, mas na infância, assim, eu, né, pisei muito na Nossa, a gente vai grama, brigar na rua, né? brincar Subir na rua. na árvore, brincar ao ar livre, já Sim. não tá, já não
já está um pouco uma certa resistência quanto a isso, não que É, todas, né? sim. E tem pais que realmente estimulam e isso não acaba não acontecendo. Mas é uma coisa que ocorre. Eu falei assim, de que forma eu posso fazer, né? Com que a criança pense um pouco nisso e perceba que a preguiça não é legal, né? Então aí a, a personagem, peraí, a personagem principal, agora esqueci, é Betina. A Betina, né? Esse é seu nome que eu achei bonito. Eu escolhi, nem conheço nenhuma Betina. Eu falei, a Betina, né? Tá muito preguiçosa, a mãe só se queixa, reclama, é aquela história. Reclamou não adianta, né? Pai precisa ter diálogo. Claro que às vezes o pai vai reclamar, a mãe é natural, mas não é isso que vai trazer a transformação. É o diálogo, a criança começar a entender. Então, com uma amiga no colégio, ela começou a entender. Que a amiga falou assim: olha, se você ficar parada assim, você vai apodrecer igual água parada. Ela, como assim? Coloca uma água parada muito tempo e depois cheira ela. Deixa uns 3 dias, 4 ela parada. E aí, né, ela não gostou do cheiro, ficou muito tempo parada. Eu falei assim: é isso, a vida é movimento. Aí começa esses princípios, que a vida é movimento, que a água parada apodrece, que tal? E aí, o que que você gosta? E essa amiga começou, olha só, as formigas, elas trabalham muito. E aí, levou lupa para o colégio para ver, né, na parte verde do colégio, as formigas. Aí essa amiga muito criativa falou assim: vamos ficar igual as formigas? Vamos fazer um trajeto assim na natureza? Você é uma formiguinha, eu também? Aí brincaram. E a gente pega várias coisas que a gente foi encontrando, né? Então, é uma expedição. Aí elas foram com os pais, aí começaram a pegar coisas diferentes na natureza, que essa folha de outra cor, isso daqui que espeta, um graveto, e guardaram na mochila, como se fossem formigas, né? As formigas vão guardando as coisas e tal, tendo trabalho, vendo o que está acontecendo, tendo mais atenção. E ela começou a ver que isso também é legal, né? E aí traz também essa coisa de vencer a preguiça, de se conectar com a natureza, de caminhar, teve a caminhada, então nós começamos a ter novos hábitos, vamos caminhar, né? A Betina só queria saber de ficar deitada, comer, ficar, né, no mundo dela, dentro do quarto. Tem muita criança que está acontecendo isso, né? Então, às vezes, tão difíceis até de sair do cômodo do quarto. O quarto, não que o quarto não seja um espaço importante, né, de acolhimento, deve ser, mas elas também precisam interagir com o mundo. Então, foi nesse sentido, de interação mais com o mundo, né, de vencer também transtornos que vieram pós-pandemia, também lembrando, né, da Ah, pandemia, que também fez um estrago para algumas crianças, de ansiedade, de pânico para ir para a escola, então, de sair um pouco de lugar fechado de casa. André reprovou, e agora? Esse eu fiz em coautoria, né? Esse foi inspiração de uma outra amiga, Fabiane, psicóloga. Disse, Aline, eu acho que não tem livro sobre reprovação, você está escrevendo alguns das sinopses. Mas, Vamos escrever juntas? Aí a gente pensou na história do André, né? O quanto é difícil uma criança lidar com reprovação escolar. É. E aí, como ter um novo olhar, ressignificar isso, entender que ele não é burro, que ele não é, sabe, não ficar com preconceito. E aí toda essa ressignificação quanto à reprovação escolar, que às vezes não é falada, ou a criança fica com vergonha, ou quando tem dificuldade de aprendizagem. Também esse livro pode ser usado não só quando é caso de reprovação, mas também quando a criança tiver dificuldade de aprendizagem. Também ele é útil, né? Tem técnicas, tem como lidar com isso. E aí foi legal, que esse é o único legal, né, em coautoria, né? André reprovou e agora? e a Micaela e a sua primeira plantinha? Esse eu acho Ah, também fofo, né? Esse, assim, eu também acordei com essa história. Micaela é um nome que eu acho bonitinho, assim. Eu conheço uma Micaela que eu ajudei aqui em Foz, que eu era babá dela, né? Filha de uma amiga da Consciologia, que hoje em dia voltaram para o Rio, né? Da Valéria Micalux, né? Tempão que eu não vejo, não sei como é que tá a poxa, Valéria. E eu cuidava da Micaela, né? Às vezes ficava para ela trabalhar e tal. E assim, acho que foi esse, né? A inspiração foi essa. Eu acho o nome bonito também. Eu coloquei com K, como era o nome dela. E é importante também que as crianças aprendam
Quer dizer, tem crianças que vão se identificar mais, né, com o livro, outras menos, mas que essa interação com o verde, como é que é plantar? O que que é plantar, né? O que que eu vou ter que aprender? Então, no caso, a Micaela planta um girassol e ela começa a ter que aprender, porque ela já começa também a ficar afoita, eufórica, que quer logo ver nascer o girassol, então que a vida é feita de ciclos, a paciência fala sobre isso também, que olhar a natureza é um exercício de paciência, não só a beleza, a organização, mas que, né, vejam os ciclos, do cuidado também é algo que é para a criança entender a importância de cuidar da planta e do que ela traz. E a mãe já tinha, né, no caso, nesse livro, a mãe já tinha um jardim, então a Micaela vê a mãe, né, o exemplo dos pais, plantando, tendo esse carinho com planta, com flores. E aí o nome da mãe é o nome de uma flor, violeta, coloquei de propósito para, né, é, inspirar também. Então, assim, todo esse contexto de planta, de natureza, vamos plantar, que é muito terapêutico também. Né? Tem crianças que, como eu te falei, vai se identificar mais, mas eu acho que toda criança, independente que ela se identifique mais ou menos, deveria ter essa experiência de plantar, de colocar a mão na terra, de ver o que que é. No caso, a Micaela até vê minhoca, o que que é isso, busca conhecimento. Tem momentos que ela fica em crise, impaciente, que o girassol cresça rápido, a mãe explica, faz comparações também, um bebê demora 9 meses na barriga, Micaela, não é assim, né? Então a gente tem que ter paciência, a vida é feita de ciclos e tal, e aí ela vai entendendo, né? E ela vai tendo paciência, vai saboreando aquilo de observar, imagina, né? É interessante para a criança acalmar, entender, então eu acho que é legal essa experiência. Como é que seria o seu filho, né, o seu sobrinho, o seu aluno plantando? Como é que ele se identifica com isso? Né? E aí eu coloquei primeira plantinha do tipo assim, ó, é a primeira de muitas, né? Mas é importante começar. E os desafios de Lara? Os desafios de Lara foi o segundo, né? E eu falo muito, até para adulto também, né, do mindset de crescimento, que é você não ter um mindset fixo, né? Tem um livro da Carol Dweck, que é Mindset. Então, ela fala que pessoas com mindset fixo, elas ficam com aquela versão desatualizada, elas acham que são aquilo e pronto, eu sou muito inteligente, acabou, eu não preciso me desenvolver. Não, lei do maior esforço, vamos cada vez mais se esforçar para crescer, para melhorar, porque às vezes é muito fácil, a pessoa às vezes até realmente é muito inteligente, eu tenho um talento muito bom naquilo, mas pode melhorar, pode se aperfeiçoar, deve, né? E às vezes até fica com uma certa arrogância, não, eu sou bom nisso já e tal. Então demonstra esse lado do mindset fixo, né? Um garoto que era muito bom em matemática, era bem arrogante. Ela, a Lara, começa a ter dificuldades com a matemática. É um livro que eu gosto muito, muito, também. Começa, não tive dificuldade com matemática, mas o professor, que é o Paulo André, que é meu duplista, como é professor de matemática, entra na história, né? E dá aula particular para ela de matemática. E ela começa a se desenvolver, né? Bem na matemática, e ela começa a ficar mais confiante e tal, porque antes ela estava com baixa autoestima, e aí ele começa a desenvolver esse mindset de crescimento, cada dia você pode ser melhor, se esforce para isso, tal, né? Até que ela consegue tirar a nota até mais alta que esse menino um dia. E ele dá de ombro, assim, o que é isso? Como é que pode, né, e tal. E ela fala, hoje você não foi bem, mas pode ser melhor. Ela ficou bem madura, né, com todo esse processo. E aí, depois disso, ela quer almeja novos sonhos, quer dizer, algo que ela tinha dificuldade, começa a crescer e depois ela começa. Eu quero participar de Olimpíadas de Matemática, eu quero cada vez me tornar melhor, e aí ela participa, ganha medalha. Esse eu já estou dando bastante spoiler, né? E o professor Mas de o matemática, programa. o Paulo André, no final, dá um caderno para ela, que foi dele, que ele fala assim: hoje eu sou professor de matemática, ajudo muitas crianças, mas eu já tive dificuldade da matemática assim como você, e revela para ela. Ai, E que que, bacana. né? E que antes ele tinha dificuldade.
Então, gente, evolução, né? A gente evoluir é você lidar com o peito aberto com essas dificuldades, começar a melhorar, né? Ter mindset de crescimento, começar a melhorar naquilo que você não é tão bom, né? Tudo, claro, ciclos, né? Vamos usar a Micaela, né? Em ciclos, não vamos querer, né? Tudo aos poucos, mas sempre com a continuidade. Então, ela foi muito determinada, né? Para o mindset de crescimento é importante esse ponto. Contou com o apoio da família e deu uma virada, uma reciclagem. E no final das contas, ela viu que o professor, que era o grande exemplo dela, já havia reciclado o que ela reciclou no passado. Então, para mim, assim, esse livro fecha com chave de ouro. Outro dia eu tive uma surpresa muito agradável de uma amiga também, psicopedagoga, que falou: Aline, o seu livro está sendo usado, Os Desafios de Lara, numa pós-graduação em Que psicopedagogia. legal! Ela me tirou foto, eu falei assim: olha que legal, né? E aí a gente tem 3 minutinhos aqui para falar do Posso Ser Feliz. Você já deu uma palhinha dele, né? O Posso Ser Feliz é um livro assim forte, assim, intenso, profundo, né? Porque tem gente que às vezes até pode pensar, se não for da área, né, que depressão é algo que não, que a infância, geralmente quando a gente pensa em infância, a gente pensa numa fase, né, de alegria, a gente, né, faz uma analogia de que, né, uma comparação de que é uma fase feliz e tal, que a criança é espontânea, é alegre. Só que a criança também pode passar por depressão, por traumas, né, emocionais, por dificuldades. Então, mostra uma vida difícil, né, do Kelvin, né? E aí o Kelvin ele acaba assim, eu coloquei uma vida bem difícil, onde ele, na verdade, tem que morar com a tia, então, ele sente falta da família, porque a família está desestruturada. Tem crianças que, infelizmente, passam por isso, famílias bem desestruturadas. Mas ele vai começando, ele fica muito reprimido, mas ele vai começando a aprender, com a ajuda da tia, com a ajuda da psicóloga, a olhar para tudo que ele está sentindo, a lidar com aquela dor, né? A enfrentar a dor. Então, até o livro ele tem a parte escura, né? Da sombria, a sombra, e o sol e a luz, né? Porque somos sombras e luzes. Então, a lidar com aquela sombra e depois tudo se clareia para ele. Ele começa a entender um pouco melhor, ele começa a ressignificar, né? Tem algumas técnicas e ele vence a depressão, né? Vence o trauma. E foi esse que eu vi o menininho, né? Abraçadinho, assim, andando lá na cafeteria. Eu falei, deve ter ajudado. De repente, ele entendeu alguma coisa do Kelvin, né? Para ele estar tão assim, porque eu coloquei uma família, né, onde o pai bebia, o casal brigava muito. E pode existir isso, infelizmente, né? Sim, sim, claro. Isso é mais comum do que a gente imagina e sabe, e a Hum. criança fica ali, transtornada, né? Ou às vezes até pior, não coloquei assim no caso, às vezes ser maltratada, né? Bater, Uhum. da depressão, sim, da traumas, da depressão, né? A criança fica apática, então é bem interessante também. Aline, conseguimos falar de todos os livros um Né? pouquinho. Viu? Eu acho que deu para The ter Flash, uma hein? noção, né, o que é esse tipo de obra e quanto ela pode ajudar. Né? A É, gente agradece aí a sua eu que participação agradeço. conosco, né? Foi muito Aham. instrutivo o programa de hoje. E, pessoal, a gente espera vocês sábado que vem aqui na NCI. Obrigada, Rose, valeu. Beijo. Beijo. Você acabou de ouvir o programa Entre Livros com Rosimeire Salles, Muito aqui na bom, né? NCI.